Olá, boa noite a todos. Terça-feira, 29 de março. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Exclusivo. Imagens mostram a tentativa de socorro à criança baleada pelo próprio pai no Vale dos Sinos. Já já, os detalhes da investigação da morte do pequeno Davi. Guerra entre facções. O que é verdade e o que é mentira? Veja as fake news que estão assustando moradores da capital. Atenção, vovôs e vovós. Porto Alegre amplia locais para aplicação da 4ª dose contra a Covid. Saiba onde reforçar a proteção. A melhor idade com o braço à disposição dessa proteção. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, nós abrimos a segunda edição de hoje falando sobre um caso que está causando ainda mais apreensão na Zona Sul aqui de Porto Alegre. As notícias falsas sobre os confrontos entre as facções do tráfico de drogas. O batalhão de choque da Brigada Militar está com ações ostensivas. Quem traz os detalhes sobre essa guerra, essa queda de braço, na redação Gabi Lerina, minha amiga. O que é verdade, o que é mentira, não faltava mais nada, Gabi. Fake news, deixando a população, as comunidades aqui da Zona Sul com ainda mais medo. Boa noite, Gabi. Oi, Chemali, boa noite para ti a todos que estão nos acompanhando. Pois é, um total de serviço, né, meu amigo? Por favor, né? Mensagens falsas, áudios rodando entre as comunidades, apavorando, aterrorizando as famílias. Pois olha só, fomos conferir, fomos atrás da Brigada Militar e, de acordo com a polícia, esses áudios não passam de mensagens falsas, fake news, notícias que não são verdadeiras e que só atrapalham, que só causam pânico e medo nessas famílias que vivem nas regiões de vilas aqui de Porto Alegre. E mais, a informação vem do comandante do policiamento aqui da capital que garantiu que não há toque de recolher, Chemali, nem na Vila Cruzeiro e nem em outra região aqui de Porto Alegre. Ouçam só o que ele disse. O toque de recolher decretado pelos criminosos não existe. O que existe são conflitos que eventualmente eclodem, como infelizmente acontecem, né, com frequência ali envolvendo facções ou envolvendo quadrilhas envolvidas com tráfico de drogas e outros crimes. Já desde sexta-feira, com todo esse reforço, nós conseguimos realizar diversas prisões, tivemos mais de 21 prisões. Ações de prevenção por parte da polícia estão acontecendo nessas regiões e foi exatamente o que ocorreu na noite de ontem e teve resultado, viu? Foram 5 prisões, 5 pessoas foram presas e 2 adolescentes foram apreendidos por porte ilegal de arma e tráfico de drogas no bairro Coab Cavalhada. Foram apreendidas também, olha só essa lista aqui, Chemali, 3 pistolas, 3 revólveres, 1 espingarda, muitas munições, cocaína, crack, maconha, balanças de precisão, 3 celulares e ainda dinheiro. O comandante de policiamento da capital também reforçou que desde a última sexta-feira não houve mais registro de confrontos entre as chamadas facções rivais aqui na capital e tomara que continue assim, né, Chemali? Tomara, a gente faz essa torcida e tem que usar o batalhão de choque para fazer esse abafa mesmo. Tem que botar o policiamento na rua, o coronel Fernando Gralha Nunes está correto e também é a voz oficial da Brigada Militar esclarecendo a comunidade. Agora não faltava mais nada, gente desocupada, fazendo voz de bandido, mandando áudio, espalhando medo. Existe uma tensão no ar, existe. Mas olha, a Brigada está fazendo um trabalho de inteligência e de acolhimento dessas comunidades. Está correto? O coronel está correto, o policiamento da capital, a Polícia Civil também investigando. É preciso cruzar essas informações e também dentro do sistema penitenciário. Todo mundo sabe que as ordens partem lá de dentro. A paz está lá dentro e a guerra a gente enfrenta aqui o cidadão comum, quem paga impostos. Mas a gente torce para o lado correto dessa força, que é o lado da segurança pública. Agora a gente fala sobre transporte coletivo. Alô, Porto Alegre. Tem mais ônibus circulando nas ruas da capital. Com isso, o intervalo de algumas viagens deveria reduzir. Mas quem precisa do transporte ainda não percebeu muita mudança. Veja na reportagem.
11h30 da manhã. 4 pessoas esperavam na parada do T10 no Terminal Triângulo. Esta passageira aguardou mais de meia hora em pé. Mais ou menos uma meia hora. Isso. A prefeitura prometia reduzir um pouco o tempo, mas tu acha que melhorou ou não? Acho que não, acho que tá a mesma coisa. A linha T10 foi uma das que recebeu reforço na frota para reduzir o tempo de intervalo. No horário de pico, de manhã, são 19 minutos entre um ônibus e outro. Depois, aumenta para 25. Por dia, a linha vai fazer 75 viagens nos 2 sentidos, mas ainda demora. Tu achou que reduziu ou não? Não, a princípio não. Além do T10, mais 12 linhas receberam adequação e outras 10 tiveram aumento no número de viagens. Quando a gente compara com o período antes da pandemia, é possível dizer que hoje 61% da frota de ônibus está circulando em Porto Alegre, com relação àquele número que a gente tinha lá em 2019. 23 linhas passaram a circular apenas com o motorista. Com isso, 42 dos 244 itinerários da capital rodam sem o segundo tripulante. Aí, reforço, mas ainda longe do ideal, como eu tenho dito aqui. Como eu tenho dito, é um dos maiores desafios, se não o maior, da atual gestão da Prefeitura aqui de Porto Alegre. Atenção exclusivo, a nossa equipe teve acesso às imagens de uma tragédia. O momento em que policiais tentam socorrer uma criança baleada e morta pelo próprio pai no Vale dos Sinos. Mostramos ontem, caso que contamos aqui no segunda edição. A Luciane Coman acompanhou toda a investigação, o avanço da investigação. Hoje à tarde nos traz esses detalhes. Uma tragédia familiar e que choca os gaúchos, né, Lu? Boa noite. Boa noite, Chemalho. Uma tragédia mesmo, né? Esse homem que foi preso em flagrante, acusado de matar o próprio filho de apenas 4 anos. Imagina, né? Que tristeza isso tudo. Ele alega que foi um tiro acidental, mas a polícia trabalha com homicídio doloso, porque diz que ele estava com a arma na mão, tinha conhecimento sobre como manusear armas e ainda relatos de testemunha que ele teria tentado ameaçar a mulher apenas com a arma. Ou seja, ele teria assumido o risco de matar. Veja os detalhes então na reportagem. Foi nesta casa que o menino Davi Luiz Saturno Alves, de 4 anos, foi baleado no pescoço. O pai dele, Jocelei Alves, de 44 anos, havia consumido drogas e estava armado quando começou uma briga com a mulher, que é mãe da criança. Segundo a polícia, foram feitos pelo menos 10 disparos. Em depoimento, o suspeito alegou que não teve intenção de matar o filho. Jocelei disse que durante a discussão apontou a arma para a mulher, mas o revólver escorregou, porque ele tinha a graxa nas mãos. Por isso, o disparo acertou o menino. Ele explicou que, ao ver a criança ferida, atirou várias vezes contra um cadeado para abrir o portão e trazer o filho o mais rapidamente possível para a emergência deste hospital. Essas imagens mostram o pai chegando de caminhonete com o menino. Policiais militares cercam o homem na entrada do hospital. Ele e a mãe da criança se desesperam. Davi já estava sem vida. Jocelei foi preso em flagrante. Segundo o delegado, a versão dele tem contradições. Ele não apresenta a arma do crime à polícia, ele simplesmente pega a arma do crime e se desfaz dela num córrego próximo. A casa é monitorada por câmeras e ele não nos cede, não nos fornece a senha para acesso das imagens para a gente comprovar o que de fato aconteceu. Abalada, a mãe da criança compareceu à delegacia, mas não conseguiu prestar depoimento. Na casa, a polícia encontrou uma espingarda. O suspeito disse que mantinha armas e câmeras de segurança para se proteger de desafetos da época em que esteve preso, há 5 anos, por roubo. Eu já tinha uma noção no manejo de arma, ele sabia que a arma não se aponta a esmo para qualquer um, a não ser que seja para você utilizá-la, e ele assume o risco nesse momento. Mais uma tragédia familiar aqui no nosso estado, onde o combustível de toda essa violência é o uso de droga. É o consumo, é o tráfico de drogas que entra nas residências e tira a vida de um anjo. 4 anos, o pequeno Davi. E a Brigada Militar vai investigar o suposto abuso de autoridade de um policial militar que deu vários tapas e arrastou um jovem de 18 anos. Tá aí as imagens. A ocorrência foi no domingo à tarde, no bairro São José, em Novo Hamburgo.
O vídeo, gravado por um morador da região, mostra o PM batendo no rapaz, mesmo já imobilizado. Segundo a Polícia Civil, o jovem não tinha habilitação para guiar uma moto e teria fugido de uma abordagem no trânsito, colocando pedestres em risco. A polícia investiga a conduta do rapaz, enquanto a Brigada Militar vai apurar se houve aí excessos nessa abordagem. Tá aí o flagrante na tela do Segunda Edição. E olha só, o cartão postal da nossa capital, nem a orla do Guaíba escapa da ação dos bandidos. Um homem foi preso furtando fios no trecho 1 da orla. É o destaque que abre o Giro de Notícias. Furto na orla do Guaíba, em Porto Alegre. As câmeras de segurança flagraram este homem roubando os fios de um poste de energia elétrica de um bar no trecho 1. Foi na madrugada de hoje. O ladrão foi preso em flagrante. Está preso o homem que matou Graziela Albino Lima, de 35 anos. Ela foi morta a facadas pelo próprio marido, de 46 anos, na frente do filho de 7 anos, em Alvorada. O crime aconteceu após discussão do casal no dia 21 de março. A vítima não possuía medidas protetivas. Câmeras flagraram um momento em que uma mulher joga uma cadelinha pelo muro. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira, em Dom Pedrito. Esta é a segunda tentativa de abandono por parte da tutora. Um idoso de 77 anos morreu em um acidente em Soledade. A colisão entre uma caminhonete Frontier e um micro-ônibus aconteceu na tarde de hoje. Agora atenção, Cachoeirinha, tem novidades no caso daquele casal de idosos desaparecido há um mês. A polícia confirma que filha e neto são considerados suspeitos desse crime. Os detalhes da reportagem do Lucas Abate. Passados mais de 30 dias, a polícia já acredita em um desfecho trágico para o sumiço de Rubens Eger e a companheira Marlene Staff. Nós sabemos que eles não pegaram, não viajaram para nenhum local, né? Eles não fizeram movimentações bancárias nesse meio tempo, não usaram cartão, não fizeram saques de dinheiro. Mais de 30 dias sem eles aparecerem, sem ter nenhuma notícia, a gente infelizmente já desconfia que eles possam estar mortos, né? Infelizmente. Uma das poucas pistas é essa câmera de segurança que mostra a filha cobrindo a entrada da garagem com colchões. Depois disso, ela sai no próprio carro com o filho e leva junto o casal. A partir daí, o paradeiro dos dois é desconhecido. A polícia já considera a filha e o neto como suspeitos dos crimes. Agora, a investigação aguarda o resultado de perícias realizadas em alimentos da casa e nos celulares apreendidos. No carro da filha, os agentes também encontraram aquilo que podem ser marcas de sangue. Esse retorno do exame laboratorial do sangue, né, do luminol, do reagente luminol dentro do carro, para verificar se são sangue e, sendo sangue, realizar uma comparação genética. Interrogada, a filha nega qualquer crime. Já o restante da família perdeu a esperança. A gente tem certeza que nós vamos encontrar eles, né? Agora, se vai ser da forma que nós gostaríamos, a gente já não sabe mais. Agora, atenção, novidade também no caso Rafael. A Justiça Gaúcha negou mais uma vez a perícia no áudio apresentado pela defesa de Alexandra Dolgokenski, acusada de matar o filho Rafael Vinks. A decisão do desembargador José Antônio Cidade Pitres negou o novo pedido dos advogados. No começo do julgamento, na cidade de Planalto, na semana passada, eles já haviam solicitado que a juíza autorizasse a perícia no áudio supostamente atribuído a Rafael. Como a magistrada negou a análise, a defesa abandonou o plenário e o júri foi adiado. Agora, o colegiado da Câmara Criminal vai avaliar se autoriza a perícia e a defesa deve fazer uma perícia particular do arquivo. A mensagem teria sido enviada um dia depois da data que o Ministério Público aponta como a do assassinato do menino, o que mudaria o processo. E o Momento Agro de hoje é especial porque marca o retorno da minha amiga Alessandra Bergman ao estúdio aqui do Segunda Edição. Boa noite, Alessandra. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Chemali. Agora, tu já traz curiosidades sobre a nossa capital. Que história é essa de zona rural no extremo sul da cidade, Alessandra? Sabias que a gente planta soja e arroz na capital, aqui dos gaúchos?
Porto Alegre é a capital brasileira com a segunda maior área rural, atrás somente de Palmas, no Tocantins. Equivale a 8% do território ou mais de 4 mil hectares. A maioria no extremo sul, como os bairros Lami e Belém Novo. São cerca de 450 propriedades dedicadas ao cultivo de hortaliças, pomares de frutas como pêssego e ameixa. Tem também criação de animais e sítios de lazer, alguns com atividades de turismo rural. Tem também, Chemali, muita produção de frutas consideradas exóticas, como a pitaia. O município de Porto Alegre estimula a agroecologia. Hoje, 10% da produção é orgânica e temos pelo menos 9 feiras ecológicas de orgânicos espalhadas pela cidade. Aqui também temos lavouras de arroz e o que poucos sabem é que somos a única capital brasileira em que se planta soja. Aliás, já adianto que a primeira colheita da capital gaúcha vai começar em alguns dias. Outra característica é que todas essas atividades agropecuárias acontecem em pequenas propriedades rurais, além de destinadas para a subsistência dos próprios produtores e suas famílias. Toda essa produção é vendida principalmente para feiras, mercados e a Ceasa. Ficou interessado? Vai na feira, pergunta de onde vem o produto que você está comprando e cuida só se não é de Porto Alegre. Até a próxima semana, Chemali. Valeu, Alessandra. E agora a gente fala da previsão do tempo, porque olha, gente, depois do veranico de março, a máxima hoje em Porto Alegre foi de 32 graus. Mas prepare-se para a virada no tempo. Atenção, imagens ao vivo aqui da capital. Pelas próximas horas, uma frente fria cruza o estado e provoca chuva forte, temporais e granizo. Alerta a Defesa Civil Gaúcha. As regiões mais afetadas são o oeste e também o sul do estado. Mas todas as áreas podem ter a chuvarada. Entre a quinta e a sexta-feira, o destaque será o frio. Massa de ar polar derruba a temperatura mínima, que pode ficar na casa aí dos 5 graus. O inverno vem chegando, já mostrando aí as suas principais características. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, atenção vovôs e vovós. Tem mais proteção contra a Covid aqui em Porto Alegre. Gabi Lerina. Chemali, a Prefeitura ampliou os locais de vacinação depois do intervalo. Eu trago o serviço detalhado. E ainda o espetáculo da Esquadrilha da Fumaça em homenagem ao aniversário da capital. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. Atenção, pessoal da melhor idade, vovôs e vovós acima dos 80 anos, começaram a receber a 4ª dose de reforço hoje contra a Covid-19. Vamos voltar para a redação conversar com a Gabi, porque a procura foi grande, né, minha amiga? Foi sim, Chemali. A gente vai mostrar umas imagens agora, registradas lá no postão do IAPI, na Zona Norte, aqui da capital, que mostra um pouco desse movimento, né? Lembrando que já podem receber a chamada 4ª dose, a dose de reforço, aqueles idosos de 80 anos ou mais que se vacinaram receberam a 3ª dose até o dia 30 de novembro, ou seja, 4 meses. A Prefeitura, inclusive, informou que ampliou os locais de vacinação. Hoje foram 8, amanhã sobe o total para 20, ou seja, são 12 locais a mais. E aí, esses locais, entre eles, estão, claro, o postão do IAPI, que a gente está mostrando, a Clínica da Família Álvaro de Fini, o Shopping João Pessoa, unidades de saúde como Chácara da Fumaça, Tristeza, Cristal, Vila Jardim, Labi, Moradas da Hípica, 1º de Maio, Panorama, Navegantes, Parque dos Mais e também o Sarandi. Os idosos têm que, claro, levar um documento de identificação com foto e a carteira de vacinação que mostre as últimas 3 doses. De acordo, Chemali, com o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, 32.222 idosos receberam a dose de reforço há 4 meses, portanto, já estão aptos para receber a 4ª dose, Chemali. Estão lá fazendo bonito, né? Se protegendo. Fazendo bonito, dando exemplo, né, Gabi? Porque a gente está passando aí por um momento de arrefecimento da pandemia, alguns locais a máscara já não é mais necessária, está facultativo o uso da máscara, mas o pessoal que já tem mais experiência dando esse exemplo positivo
Vamos nos proteger, né, Gabi? Vamos nos inspirar neles, proteger, né? E nós vamos chegar lá também, Chemalha, aos 80, se Deus quiser, e passar disso. Tomara, é o desejo de todos nós, né? Chegar numa idade, como a gente chama, a melhor idade, com muita experiência, com muita vida ainda para se viver. Valeu, Gabi, obrigado pelas informações. E olha, gente, que legal essa notícia, nos deixa muito, muito orgulhosos. Encerramos essa edição celebrando a marca de 1 milhão de inscritos no canal do YouTube do SBT-RS. Por lá, já temos mais de 16 milhões de visualizações. Obrigado pelo prestígio, pela confiança no nosso trabalho, que é feito com todo carinho para vocês em casa ou através da internet. Você fica agora também com as imagens da Esquadrilha da Fumaça, que encantou os porto-alegrenses com uma apresentação especial pelos 250 anos da capital. Valeu, SBT Brasil. Na sequência, amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau!